sei que me sondas, meu coração se alegra em tua salvação. Não há outro Deus além de ti, rocha firme e protetor, pleno em saber e de poder. Ergo minha voz para dizer: mora em mim, Senhor, faça de mim o seu habitar. Quero ser teu. Olá, queridos! É com muita alegria que recebemos você no nosso programa De Coração para Coração. Sou Rejane Santos e estamos transmitindo este programa através da TV Itapetinga, que tem a transmissão para todo o território nacional. Você também poderá acompanhar o nosso programa através do nosso canal do YouTube, Cantora Rejane Santos. Lá você também poderá acompanhar, compartilhar o link e abençoar outras vidas também. É com muita alegria que recebemos você no primeiro episódio do programa De Coração para Coração. Sou Rejane Santos e estaremos caminhando juntos neste programa que é especial. Ele nasceu no coração de Deus e o objetivo é promover um espaço de conversa, de trocas, de compartilhamentos, de dores, de alegria, de conhecimentos e instruções que foram recebidos através de experiências. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito cansadas, estão sobrecarregadas, estão confusas e talvez vivendo alguma situação de perda na família, perda no emprego, perda da esperança. E nós precisamos ter um olhar, um acolhimento, um direcionamento pautados na palavra de Deus. De coração para coração é isso, são palavras do coração de Deus que são transmitidos aos nossos corações. Talvez você que esteja nos assistindo esteja pensando, mas será que é possível recomeçar? Será que é possível viver algo novo? Será que tem um começo novo para mim? A boa notícia é que existe sim uma nova oportunidade, porque Deus, Ele nunca termina uma história aonde nós colocamos um ponto final. O nosso Deus, Ele é especialista em recomeços. E nós iremos começar esta primeira temporada tratando desse assunto, recomeços. Então, fique conosco, esteja acompanhando cada episódio que está sendo preparado com muito carinho para você, de coração para o seu coração. Hoje nós vamos conversar sobre este assunto. Quando Deus começa algo novo em nós. Antes de começar a nossa conversa, eu quero te pedir para que você possa abrir o seu coração para ouvir cada palavra, cada mensagem que com certeza vai edificar o seu coração. Para quem está chegando agora no programa, assistindo esse programa, sou Rejane Santos, não sou IA, sou de carne e osso, igualzinho a você, e estou aqui para caminhar junto com você com reflexões e assuntos do dia a dia, assuntos que são pertinentes e que vale muito a pena nós colocarmos em pauta sempre à luz da palavra de Deus. Então, venha conosco, caminhe, pois esse programa é de coração para o seu coração. Durante este programa, você também terá a oportunidade de ouvir pessoas convidadas que estarão compartilhando seus testemunhos de edificação, como também você ouvirá sempre um louvor que vai
acalentar e edificar a sua alma. Então, fique conosco. Nós iremos nesse momento introduzir a reflexão do tema deste dia e eu já quero começar a te convidar a pensar no seguinte: quando nós pensamos em recomeço, em começar algo novo, normalmente nós imaginamos em mudar de emprego, mudar de cidade ou iniciar uma nova fase de vida, mas Deus ele começa de uma forma diferente. Antes de mudar a nossa realidade, ele muda o nosso coração. Antes de transformar o exterior, ele trabalha primeiro na mudança do nosso interior. Porque nenhum recomeço verdadeiro acontece apenas pelas circunstâncias. Ele começa dentro de nós, dentro do seu coração, dentro do meu coração, dentro do nosso coração. E é interessante perceber que Deus, ele quase nunca tira imediatamente os desertos da nossa caminhada. Primeiro ele transforma quem atravessa o deserto. É isso mesmo. E depois ele transforma a paisagem. É exatamente isso que nós vemos com histórias de alguns personagens bíblicos, como José, como Moisés, como Ruth, como Davi, como Pedro, como Paulo. Todos viveram recomeços, mas Deus primeiro trabalhou neles e depois trabalhou através deles. Você percebe isso? Você percebe que é um detalhe que faz toda a diferença? Muitas vezes você pode mudar de ambiente, mas se o teu coração não for mudado, se a sua mente não for transformada, se o seu interior não sofrer essa mudança, nada fica diferente. Continua o mesmo. Por isso que a ação de Deus, primeiramente, é mudar o interior. E nós vamos neste momento ouvir uma fala, uma palavra de um convidado muito especial. Fique aí, não saia, esteja conosco e receba no seu coração esta palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Olá, Rejane, muito obrigado pelo convite de participar aqui desse programa de coração para coração. Eu sou Eliel Mazilo e será um enorme prazer compartilhar esta palavra sobre recomeços. Então, Rejane, bom, recomeçar significa, na linguagem teológica, a prática da graça comum e da justificação. Por quê? Porque o recomeço, embora sejamos homens falhos, mas somos filhos de Deus. E o tempo de vida é um dom de Deus que permite a restauração dessa criatura caída, deformada pelo pecado, mas assim que a gente assume a responsabilidade dessas nossas fragilidades e decidimos recomeçar, Deus está sempre de braços abertos para nos receber, assim como a parábola do filho pródigo, com uma festa, um banquete, um anel para pôr em nossos dedos, né, uma veste nova. Então, tudo na palavra de Deus aponta para essa restauração, para esse recomeço. Ore ao Senhor para ver o que Ele quer de você, porque você precisa recomeçar. Recomeçar é começar de novo. Então, se você falhou, se você errou, ou se você sente uma necessidade de buscar algo a mais, buscar uma restauração, buscar uma purificação, viver algo novo com Deus, então é hora de recomeçar. Recomeçar um novo emprego, recomeçar um novo estudo, recomeçar
um novo endereço, recomeçar. Nós temos um Deus dos recomeços. Ele chamou vários discípulos, transformou eles em apóstolos, mas ainda assim tinha algo novo para acontecer, que era a descida do Pentecoste, ali, do Espírito Santo, para começar uma nova vida. Então, há a fase do discipulado, há a fase do apostolado. O que Deus não quer é que você viva uma vida na mesmice. Lembrando que, antes de Deus mudar a gente de ambiente, Ele precisa mudar a nossa mente. Está lá em Romanos 12, né? Para que possamos transformar o mundo através da renovação da nossa mente. O que isso significa? Significa que, ao olhar para a história dos grandes homens, tanto os heróis da fé, quanto na história secular, na história da humanidade, nós vamos encontrar sempre um padrão, que os grandes líderes que lograram o êxito em fazer grandes transformações na história, na sociedade, eles passaram por um deserto, passaram por um processo. Que processo foi esse? Um processo de transformação, de deserto, de provação, de privação. Por quê? Porque, primeiro, Deus precisa nos moldar, nos forjar para o líder que Ele precisa que sejamos, para suportar o peso da liderança que Ele preparou para que vivêssemos. E do jeito que nós estamos no momento do chamado, nem sempre é o momento em que Ele já viu lá no futuro que irá precisar, né, que a circunstância vai exigir de nossa capacidade de formação. É por isso que, quando a gente olha para a história de José, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Depois, quando ele está vivendo algo bom na casa de Potifar, ele sofre aquela injustiça daquela mulher, vai para a prisão, mas dentro da prisão ele continua sendo um coração humilde. A gente vê isso na história de Davi, mas na história de Moisés fica mais claro para nós esse exemplo. Moisés, ele aprende tudo sobre a ciência de ser um príncipe, 40 anos. Depois ele passa 40 anos aprendendo a ser um pastor camponês, para só então esses dois mundos, essas duas experiências de vida, o capacitar para liderar uma nação gigantesca, para sair da escravidão do Egito e chegar na porta da terra prometida. Ele não pôde entrar, mas ele conduziu o povo em segurança até a porta de entrada. Então, nós observamos que, antes de Deus nos mudar de ambiente, antes de transformar o nosso ambiente, Ele precisa transformar o nosso caráter, a nossa mente. E só quem suporta o tempo, o processo, vai conseguir vivenciar tudo aquilo que Deus preparou para você vivenciar. Agora, dentro desse processo de recomeçar, Jane, tem um detalhe muito importante que precisamos pontuar aqui, que são os pensamentos intrusivos, né, os sentimentos de orgulhos, que pode travar ou decidir, na verdade, qual o caminho que você vai seguir, o da vida ou da morte, que Deus apresenta a todos nós lá em Deuteronômio 29. Só que ele dá o conselho para que escolhamos o caminho da vida. E o que significa isso? Significa abrir mão da autonomia soberana das nossas próprias decisões e escolhas. Esse orgulho de querer ser o Deus no nosso relacionamento com o Todo-Poderoso, de querer fazer a nossa própria vontade, recomeçar as vezes que queremos recomeçar, achando que somos os arquitetos finais do nosso próprio destino, isso é um ledo engano e vai te levar para a morte. Abrindo um parênteses, num dia desses, pegando o Uber para ir para a nossa igreja, na PIB da Barra, aqui no Rio de Janeiro, simplesmente o Uber, ouvindo um pouco a nossa conversa, ele entrou na conversa perguntando sobre o livre-arbítrio. Mas não existe a liberdade, o livre-arbítrio? Eu falei, meu amigo,
livre-arbítrio, para a gente não estender muito sobre esse assunto, significa que todas as vezes que lançamos mão desse artifício, nós estamos fazendo a escolha de comer o fruto proibido. Porque o livre-arbítrio é Deus colocar para nós um mar, um jardim de delícias, de oportunidades, de coisas maravilhosas, mas ele coloca um parâmetro, um limite, uma regra para que a gente possa permanecer nesse relacionamento com ele. E é aqui que mora o problema. Todas as vezes que decidimos seguir nossa própria vontade, nossa própria autonomia, seguindo os maus hábitos, pensamentos intrusivos, nós estamos escolhendo o caminho da morte. Então, fica aqui esse alerta. Precisamos recomeçar, mas sempre debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele nos exaltará. Bom, eu preciso também trazer o outro lado da moeda, que talvez você possa estar me questionando ou se questionando, dizendo o seguinte: é fácil você falar, você está com a sua vida, uma vida boa, uma vida tranquila. Bom, não é bem assim. Se eu abrir a minha história para você, você vai chorar junto comigo. Mas o ponto é o seguinte: bate o medo de começar algo novo. Historicamente, nós temos uma dificuldade, o ser humano tem uma dificuldade de abandonar aquilo que é seguro, aquilo que é confortável, a zona de conforto. Sair da zona de conforto é muito difícil. E por isso bate o medo de dar esse passo para viver algo novo. É natural. Mas lembre-se, coragem não é ausência de medo. Sentir medo todos nós sentimos, e é natural, porque o medo ele é um mecanismo de defesa, de proteção, porque ele soa o alarme de que já deu ruim em outras situações parecidas com essa que você está vivendo. Mas a forma que nós temos que fazer para viver esse recomeço seguro é subordinar o nosso medo a Deus, que é o temor, que é o princípio da sabedoria. Eu divido a palavra temor em ter amor. Ter amor para quem? Ao Senhor. Quando nós temos amor a Deus, nós não seguimos ao Senhor por medo. Muito pelo contrário, nós seguimos porque o amamos. E se o amamos, o obedecemos. E se obedecemos, quando ele dá uma ordem, nós temos que executar. Calvino, numa série sobre os Salmos e também sobre o livro dos Hebreus, tem uma frase muito interessante, eu não lembro qual volume que está, mas que ele diz o seguinte, que Deus, que é triuno, se relaciona com seus filhos de forma também de três formas diferentes. Como assim, Eliel? Calvino vai dizer que Deus trata conosco quando vamos a Ele em oração como filho amado. Então a gente pode orar, a gente pode chorar, reclamar, murmurar em oração, abrir o nosso coração, tá tudo bem. Chorar, fazer pirraça, parecer uma criança mimada, tá tudo tranquilo. Ele nos recebe como filho amado e nós temos essa liberdade. Porém, todavia, entretanto, quando Ele vai falar conosco, Ele nos trata como servo, como escravo. Não há discussão do plano e do planejamento que Ele estabeleceu. Não há espaço para discussão. A ordem que Ele deu precisa ser executada exatamente como Ele determinou. Isso é um relacionamento de servo para com o seu Senhor. Porém, tem um detalhe que Calvino nos traz que faz toda a diferença. Quando Jesus Cristo disse que não chamamos mais de servo, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, ou seja, não sabe o motivo, às vezes, por trás da ordem que foi lhe dada, eu lhes chamo agora de amigos, desde que vocês façam o que eu vos mando. Ou seja, quando levantamos dos nossos joelhos da oração a Deus,
como servo e decidimos de nosso coração obedecer e executar aquilo que foi nos mandado pelo Senhor, Ele agora nos chama de amigos. Sabe o que significa? Que Ele vai junto conosco, velando pela palavra que Ele determinou para que ela se cumpra. É Ele que vai fazer cumprir, não somos nós. Nós só estamos sendo o mensageiro, só estamos carregando, portando a mensagem. E fica essa dica para que você abra a mão do medo e decida obedecer ao Senhor nesse recomeço. Concluindo então essa palavra, Regiane, eu acredito que o recomeço é o ato de submeter a nossa própria vontade, a nossa própria história à soberania da vontade de Deus, permitindo que sua graça transforme o nosso caráter antes que as circunstâncias sejam restauradas. O que significa que antes de Deus mudar a nossa história, mudar o nosso ambiente, Ele precisa mudar o personagem que vai vivenciar essa história. Ele precisa mudar a nossa mente, uma metanoia, uma mudança de vida interior para que possamos manifestar essa vida no nosso exterior. Para que, através das nossas boas obras, os homens possam glorificar a Deus por ver que somos uma nova criatura. E aí, não importa o ambiente que você vai estar, porque você sendo homem ou mulher de Deus, restaurado à imagem e semelhança de Cristo, você vai estar disponível e pronto para viver vários recomeços necessários. Então não tenha medo de assumir a seu chamado, a sua posição. Simplesmente vá, obedeça, siga. Falhou, levante-se. Caiu, levante-se. Falhou, tente de novo. Mais uma vez, outra vez, tente um pouco mais. E saiba que Deus está contigo. Ele é seu amigo. Ele está caminhando com você, desde que você obedeça o seu chamado. Que Deus os abençoe. Forte abraço da Los Ossos, seu amigo Eliel Mazelo. E, Regiane, sempre que precisar, estamos à disposição para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Forte abraço a todos vocês. Um beijão no coração, de coração para coração. Pra mim, tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar pra mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto fiz. Já me feri demais, preciso olhar além. Além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz, eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá. A
através dos planos que Ele irá realizar, se eu apenas confiar. Ao olhar para mim, vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz, eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar, se eu apenas Talvez você esteja pensando que a sua história, ela terminou. Foi colocado um ponto final. Talvez sonhos pelos quais você criou uma expectativa e não foram atendidos, frustrações que você não esperava veio ao seu encontro. Talvez haja lágrimas escondidas, feridas não tratadas. Projetos que foram abandonados. Muitas situações que você nunca esperava, nunca imaginou viver, mas eu quero compartilhar com você uma verdade. Deus, Ele não desperdiça dores. Ele é transformador. Eu gosto muito de pegar o sentido da palavra. Transformador. Ele transforma dores. Deus transforma e Ele faz algo muito especial. Ele usa a sua dor, transforma a sua dor e Ele faz com que essa dor, após ser transformada, abençoe outras vidas. Aquilo que para você é difícil de encarar, é difícil de conviver, Deus, Ele transforma em testemunho. E testemunho que glorifica o nome dEle. Aquilo que parecia, ser o fim, pode ser o início de algo extraordinário, de algo muito maior. Porque o nosso Deus, Ele ainda continua escrevendo histórias. E enquanto Deus escreve, sempre existe esperança. Eu quero orar por você, eu quero orar com você.
e entregar nas mãos do Senhor as questões que são difíceis de expressar, que são difíceis de compartilhar. Se você me permite, eu peço para que você possa colocar as mãos no seu coração e você possa voltar a sua mente à presença de Deus, que está aí pertinho de você também. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade singular. O Senhor é poderoso, o Senhor é Pai, o Senhor é amigo e o Senhor nos conhece. O Senhor sonda os nossos corações e sabe os detalhes pelos quais nós necessitamos. Paizinho, esta pessoa que está nos assistindo, o Senhor tem um plano traçado. Há um plano já estabelecido. E por conta de feridas, por conta de mágoas, por conta de ressentimentos, por conta até mesmo de orgulho, esta pessoa não está vivendo a vida plena que o Senhor planejou, mas que neste momento todos os bloqueios, todas as dificuldades possam dar lugar à vida, à alegria e que haja recomeço, que haja uma nova história guiada pelas mãos do Senhor. Que a paz do Senhor possa preencher a mente, guardando o coração, manifestando a sua glória segundo a sua vontade. Esta é a oração que fazemos e na certeza de que a presença do Senhor já nos torna mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém e amém. Que alegria ter vivido este primeiro encontro com você. Eu tenho uma pergunta para deixar. Qual área da sua vida Deus está chamando para um novo começo? E colocar, e este ser um alvo de oração, para que Deus possa agir e operar milagres. Que esta mensagem, o conteúdo deste programa possa estar ecoando no seu coração durante toda a semana e te aguardamos no próximo programa. Lembrando, quando nós entregamos o nosso coração nas mãos de Deus, Ele sempre encontra uma maneira de escrever um novo capítulo. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo programa De Coração para Coração. Oh, meu Deus, eu sei que me sondas. Meu coração se alegra em tua salvação. Não há outro Deus além de ti, rocha firme e protetor, pleno em saber e de poder.